Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Tivemos agora há pouco a vitória, mais uma vitória do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano, 2-1 frente à equipe do Salgueiro, 100% de aproveitamento na competição estadual. O Santa tem 12 pontos em 4 jogos, importante para se estabelecer ainda mais na liderança do campeonato, né? Deixando aí Náutico, Afogados, Sport e o próprio Salgueiro, adversário desta noite, para trás e dando um pouco mais de tranquilidade para esse trabalho do técnico Itamar Schulli. Mas a gente vai aqui, além de trazer a partida, né, os principais pontos a respeito do jogo, a gente destaca também essa falta de rotatividade do elenco do Santa Cruz, né, que é um ponto interessante, principalmente para esta semana. A vitória foi importante, pouco mais de 3.500 torcedores estiveram nas arquibancadas do Arruda para esse compromisso, uma renda aí de R$ 18.725, mas é um Santa que precisava de um dado momento utilizar os seus garotos da base. E eu vi essa semana como propícia, né, para isso, tendo em vista que o Santa já na quinta-feira já entra em campo contra o ABC pela Copa do Nordeste. Se a gente traz a classificação hoje do Nordestão, a equipe do Santa Cruz tem um ponto apenas, precisa vencer a primeira partida na Copa do Nordeste e seria contra a equipe do ABC a reunião de todos os atletas considerados titulares nessa equipe do técnico Itamar Schulli. Não aconteceu isso, né? Ou pelo menos não irá acontecer, até porque os atletas titulares, né, a maioria deles estiveram em campo no jogo desta noite, o que impossibilita, até em tempo de recuperação e todo o desgaste que esse grupo de jogadores vem sentindo com a carga de jogos, de estarem em 100% para esse compromisso da próxima quinta-feira. E eu enxergo que hoje foi uma opção, digamos que um pouco equivocada por parte do técnico Itamar Schulli, de acionar jogadores como o próprio Pipico, Didira na condição de titular. Entendo que o Didira ele precisa mais de ritmo de jogo. É um cara que, né, passou aí um bom tempo afastado, né, por conta de problemas de cunho particular, mas é um cara que precisa ser acionado em partidas grandes, que interessem a equipe do Santa Cruz, principalmente levando em conta a parte financeira. Hoje o Campeonato Pernambucano, em algumas situações, os clubes da capital pagam, né, para jogar. Como assim? A renda ela não é o suficiente para o custeio daquela partida. E a Copa do Nordeste, mais atrativa, mais rentável. O Santa, que inclusive foi semifinalista na última edição do Nordestão, desta vez está com um desempenho abaixo do esperado e mesmo assim segue valorizando as partidas do campeonato estadual. Nada contra o pernambucano, mas a gente tem que apelar para as partidas e para as competições com as quais o calendário ele é mais propício para com as partidas que o nível financeiro ele é bem maior do que o campeonato estadual. Não à toa o Santa teve aí força máxima contra o Operário. Se a partida foi digna de um Santa que fez um belo futebol, muito longe disso, mas conseguiu a vaga e conseguiu a cota da Copa do Brasil, importante para a sequência do ano. O Santa conseguiu no Campeonato Pernambucano algo que não vem fazendo nas competições mais interessantes financeira e esportivamente para o clube. É um campeonato pernambucano hoje com problemas, mas um Santa que o valoriza ao máximo, não à toa com esse aproveitamento altíssimo, sem perder ponto para nenhum adversário até então. Então esse é o meu ponto de preocupação. Se a gente traz hoje a escalação do Santa, o Santa poupou o lateral direito Júnior, poupou o Bileu, volante, esse já vinha com desgaste desde a última partida contra o Operário, no meio da última semana, e teve aí praticamente a mesma equipe que vinha aí atuando com frequência, né, nesse jogo contra a equipe do Salgueiro. Teve a infelicidade do Totti, né, um erro de bola ali, o Salgueiro acabou marcando o primeiro gol logo no início da partida, mas o Santa continuou bem durante todo o primeiro tempo. O Pipico acabou marcando um gol, né, aos 21 minutos da primeira etapa. No início da segunda etapa, o Fabiano contou com aquele desvio ali do Adenilson, zagueiro do Salgueiro, para deixar o jogo em vantagem para a equipe coral. Um 2-1 importante. A equipe do Santa Cruz, ela ainda teve com a expulsão do Dani Moraes, que para mim deve ser uma das peças também para esse jogo de quinta-feira, até mesmo por conta dessa atuação de 59 minutos, né, aproximadamente, tendo em vista que ele atuou os 45 iniciais, foi expulso aos 14 da segunda etapa. Então o Santa deve ter Júnior em campo, deve ter Bileu, deve ter Augusto Potiguar hoje, que foi opção.
Hoje não, essa formação dos três zagueiros, ela foi interessante, mas teria tirado ou William Alves ou até mesmo Dani Moraes para a entrada, né, de frente do Felipe Gabriel, pouparia mais um jogador da equipe considerada titular. Ele deu hoje liberdade às laterais, né, Fabiano avançando bastante, o Totti já há um bom tempo já nem atuava mais como lateral, hoje voltou a essa posição no Santa Cruz, mas o Santa com três jogadores na zaga, um Santa ora no 3-4-3, ora no 3-5-2, e essas variações fizeram com que o Santa fosse um pouco mais ofensivo, né? O que falta de ofensividade para as outras competições. Leva-se em conta, claro, o nível das competições, tanto na Copa do Brasil como também na Copa do Nordeste. Se a gente para um pouco para pensar, até então os adversários do Santa Cruz no Nordestão, com exceção do clássico contra o Sport que ele ainda tem a realizar, foram adversários duros para a equipe do Santa. Foram equipes que estão com divisões acima no futebol brasileiro para a Cobra Coral. O Santa ainda tem como acessível, né, de confronto para a reta final da Copa do Nordeste Frei Paulistano. O Santa ainda falta pegar a equipe do Botafogo da Paraíba. Então são jogos onde o Santa tem que se impor. Mas para isso precisa dessa utilização de forma correta do seu elenco, né? O Campeonato Pernambucano, a partir do momento, o Santa já vai estar classificado. É claro que hoje as equipes elas buscam nessas primeiras vagas, né, a primeira e a segunda vaga para já entrar na fase de semifinal, mas a Copa do Nordeste, mesmo você não tendo o anseio de título, vendo suas condições em relação a outros concorrentes, mas de uma certa maneira você vai buscar cotas para a chegada a uma segunda fase ou quem sabe até uma semifinal. Isso aí pode ser interessante para a equipe coral nessa sequência de partidas, mas o recado de hoje foi dado, né? O Santa Cruz abusou, né, desses atletas que já vem aí com uma rodagem muito forte de partidas no intervalo que ele é inaceitável para qualquer prática de esporte e para qualquer praça de futebol no mundo, mas infelizmente aqui no Nordeste a gente ainda pratica dessa maneira, né, e faltou a meninada da base. Hoje faltou base, hoje faltou jogadores reservas, né? Não sou contra, né, a utilização de times fortes no campeonato estadual, né? Muito pelo contrário, pode jogar da maneira como for, mas a logística desta semana não permitiu o Santa Cruz escalar o time da maneira como foi escalada hoje. Importante foi a vitória, o público compareceu, vamos aguardar na quinta-feira qual será a formação adotada pelo técnico tricolor. Por enquanto essas são as informações, né? A gente deu aí um destaque a mais para essa partida entre Santa Cruz e Salgueiro, e eu retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Se inscreve, dá o like e deixa aí o seu comentário para a gente ir se falando. Forte abraço a todos, até a próxima.